O cliente saiu da sua oficina com um orçamento, mas não executou o serviço. Isso está acontecendo com você? Então vamos lá, eu sou Evandro Muslinger e eu quero te ajudar a alavancar o seu faturamento por mês. Esse problema acontece em muitas oficinas e em muitos comércios e existem alguns fatores que podem fazer isso acontecer com mais frequência. Se essa frequência está acontecendo direto, cada pouco você faz um orçamento, o cliente vai embora, não volta, o cliente diz que vai agendar, não agenda, então algo tem de errado e a gente pode diminuir drasticamente isso aí dentro da tua oficina. Primeiramente, o que nós falamos nos vídeos anteriores sobre a autoridade, sobre a necessidade, já facilita muito na hora de passar um orçamento. Mas um dos problemas que você tem que evitar, o que você não pode fazer, é na hora de você montar uma ordem de serviço. O que acontece em muitos lugares? Quando você vai fazer a ordem de serviço, você vai discriminar as peças, você vai discriminar a mão de obra e você coloca lá o valor total de mão de obra. E eu vou me basear por mim aqui, que às vezes são serviços grandes e essa mão de obra fica um valor elevado. E vamos ser bem realistas. O que movimenta, o que traz dinheiro para dentro da nossa oficina é a nossa mão de obra, que podemos dizer que é um valor limpo. É claro, nós temos nossos impostos, tem nossos encargos, tem salário de funcionário, mas é o valor que mais traz agregado para dentro da oficina. E quando a gente fala em serviços maiores, retífica do motor, fazer um câmbio, trocar uma embreagem, fazer uma suspensão, isso envolve valores mais altos. E quando a gente vai falar lá numa quantia de mão de obra lá de R$1.000, R$2.000, R$4.000, dependendo do valor, quando a gente chega com esse valor de mão de obra para o cliente para apresentar para ele, muitas vezes nós estamos falando um valor maior do que o salário mínimo de repente que ele está recebendo por mês. Daqui a pouco a pessoa seja aposentada, esteja encostada, afastada, algo assim. E esse valor de mão de obra que a gente está passando para ele é maior do que ele está ganhando por mês. Ou daqui a pouco o salário mesmo da pessoa não seja tão alto. Então, nós temos o quê? Não podemos passar esse valor de mão de obra de forma que a gente assuste o nosso cliente. Então, por isso que às vezes a gente tem que, vamos dizer assim, fracionar a mão de obra por serviços, não uma mão de obra total. Em outro vídeo a gente vai estar mostrando para vocês como que se monta uma ordem de serviço para a gente estar passando o orçamento, mas pega essa dica. Muitas vezes quando a mão de obra é um valor mais alto, é necessário fracionar o valor das mãos de obras para a gente não assustar o cliente. Porque quando a gente às vezes fala que vai gastar R$1.000 de mão de obra, o cliente ele não tem noção do tempo que a gente vai trabalhar em cima do carro, da mão de obra que isso vai demandar para nós, do conhecimento técnico que a gente tem que ter, fora que a gente às vezes tem que colocar produtos, vai fazer um motor, tem que lavar peças, tem que isso, tem que aquilo, o cliente não tem noção do tempo aplicado em cima daquele serviço. Para ele parece um simples serviço executado, então é preciso muitas vezes detalhar na ordem de serviço o que vai ser feito, porque às vezes o cliente não está junto na hora da aprovação do serviço, do orçamento, e ele simplesmente vai olhar a mão de obra. E a hora que ele olha essa mão de obra, ele simplesmente cai de costa, desiste de fazer o serviço e diz, opa, isso não é para mim. Às vezes ele entra num processo de desconfiança, então é necessário sim, cuidar como se monta uma ordem de serviço. Existe um passo a passo para que ela seja montada, para que seja mostrada para o cliente e passada para o cliente para que o orçamento seja aprovado, vamos dizer assim, com quase 100% de vendas aí no teu dia a dia.